14. Todos encontraram? Tiago, capítulo 2, versos 14 em diante. Glória a Deus. Amém? Amém, misericórdia. Se eu ouvir misericórdia, vai esperar um pouquinho, mas se eu ouvir amém, eu já vou começar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Tiago 2,14. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um Deus, há um só Deus, e faz bem? Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Pode se assentar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra. Obrigado por cada um que tem ofertado, dizimado nesta obra. Pai, que o Senhor abençoe de uma forma extraordinária, Senhor. Aquele que tem abençoado, aquele que tem depositado o seu dinheiro nesta obra, nesta casa. Obrigado, Jesus. Aquele que não pôde ofertar hoje, abençoa da mesma forma, Senhor. Que o Senhor venha abençoar de uma forma especial. Eu oro agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Ele mencionou duas pessoas aqui que não foram abençoadas pela fé, mas sim pelas obras. Raabe, para quem já leu o texto, Raabe, ela escondeu dois homens no forro da casa, porque eles entraram dentro da casa e as pessoas vieram atrás deles, porque descobriram que vieram, mas eles vieram em forma de homens, mas eram anjos enviados por Deus. E Raabe esconde eles em cima do forro da casa, e ela acaba escondendo, e ela acaba tirando eles da casa dela por um outro caminho, que aquelas pessoas não puderam matá-los. Então ela não demonstrou a fé, ela demonstrou as obras. Fé é uma coisa que você tem, agora a obra é o que você faz. Então a fé sem obra, ela é inoperante, ela é morta. Mesma coisa é eu dizer assim: olha, eu tenho Deus, mas eu não vou na igreja, eu tenho Deus em casa. Ele só tem a fé, ele não tem as obras. As obras é ele sair de casa e ele vir aqui. Isso significa a fé. Por isso que Tiago diz assim: mostra a sua fé sem obra, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé.
Ele falou também de Abraão. Abraão, ele teve fé que Deus abriria uma porta para que Isaac não morresse, mas ele levou Isaac como obra, ele ofereceu, ele entregou no altar. Ele não pensou assim, não, mas eu vou levar Isaac, eu tenho fé, mas eu não vou levar, porque ele pode morrer. Não, ele não pensou nisso. E outro texto que eu trago para você meditar é Marcos capítulo 2. Quando aquele paralítico está ali, e Jesus está em uma casa que estava lotado de gente, não tinha como nem entrar. 4 homens pegam aquele paralítico ali no seu colchão e leva ele até Jesus. Sobe no telhado, abre o telhado, desce aquele homem até Jesus. E o texto diz assim, que a fé daqueles 4 homens, pela fé que Jesus viu naqueles 4 homens, falou assim para ele, paralítico, estão perdoados os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e anda. Mas as pessoas que estavam ali começaram a, peraí, mas quem é esse que pode perdoar pecados? Só um pode, só Deus pode. E Jesus faz uma pergunta para eles, qual que é mais difícil? Eu dizer para o paralítico que ele está perdoado, ou eu pedir para ele carregar a cama? Qual que é o mais difícil? Porque ele era um paralítico. Então era mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, do que ele falar assim, levanta, toma o teu leito e anda. Mas aí, para que Jesus mostre o poder de Deus, Jesus falou para ele, toma o teu leito e anda. Então nós precisamos entender que a fé, ela é algo sobrenatural. Mas a fé, por si só, não nos salva. O que nos salva é as obras. Porque a pessoa, tem um monte de gente que fala assim, eu tenho fé na minha religião, tenho fé no meu Deus, tenho fé, como eu comentei essa semana lá na casa, tenho fé nessa imagem, aqui ninguém toca, aqui é o meu sou devoto, isso aqui é... Então as pessoas, eles têm fé naquilo que eles querem, mas Jesus é o único que pode salvar qualquer pessoa. Sem Jesus, ninguém terá salvação. Então ele vai nos ensinando através da palavra. Quando ele manda Paulo escrever em Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que esperam, convicção daquilo que você espera. E no verso 6 ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé agrada a Deus, mas as suas obras te trazem salvação. Posso ouvir um amém por isso? Glória a Deus. A sua fé agrada a Deus, mas as suas obras te trazem salvação através da palavra de Deus. A obra é aquilo que você faz. É a mesma coisa, um exemplo. O Moisés levantar amanhã e falar assim, olha, eu tenho fé, não vou trabalhar não, vou ficar esse mês inteiro em casa. Eu tenho fé que o salário vai vir na minha conta. Ele pode ter uma surpresa. A conta pode estar zerada, porque ele não fez a obra. Ele teve fé, mas a fé dele moveu o coração da pessoa que vai pagar ele. Agora as obras que ele faz, movem o coração daquela pessoa. Moisés esse mês trabalhou bem, vou dar uma gratificação para ele. Moisés esse mês foi firme. Aí diz que está começando agora. Aí eu estou tão cansado. Levantar 3h30 da manhã, Jesus, eu não vou hoje não. Aí amanhã mesmo, eu vou hoje não. Aí recebe o telefone e fala assim, pode passar no RH. Tchau. Porque a fé, ela só vai mover as coisas espirituais. A fé não move coisa carnal, coisa humana, coisa da terra. A coisa da terra é a obra. É você disponibilizar e falar, eu vou fazer. É a mesma coisa ficar aqui falando assim, eu tenho fé que essas cadeiras vão encher, eu tenho fé que vai vir um monte de gente, eu tenho fé. Aí eu passo na rua, não convido ninguém, não falo do evangelho. Quando a pessoa fala uma coisa da igreja, é verdade, também vou na igreja, mas não, fiquei triste. Isso aí não é obra, e nem fé. A fé não traz as pessoas aqui para dentro, a obra sim. Qual que é a obra? Que nem o Moisés mesmo trouxe umas pessoas, foi mais lá em cima, né? Você trouxe dois amigos seus, que veio, e para glória de Deus trouxe a eles também, está aí para glória de Deus.
Isso aí foi obra. Ele poderia continuar orando pela vida da Iris, orando, nunca contestar ela, nunca bater de frente com ela, ela nunca ia vir. Porque a fé não ia mover o corpo dela para vir para cá. A fé é algo espiritual. Agora, algo da parte humana é você ir lá e você convidar. Se for preciso você trazer, isso é obra. Então Jesus, ele quer ver a nossa fé junto com as nossas obras. Agora, quando você tem fé e você tem obra, pode pedir o que você quiser para Deus. Se você unir essas três coisas que eu falei, fidelidade com Deus, obra e fé, você pode pedir qualquer coisa que Deus vai te dar. Porque se você fizer essas três coisas, fidelidade em tudo, se você é fiel em Deus em tudo, e se você tem fé e você faz a obra, você pode pedir qualquer coisa que Deus te dá. Então, querido, nós precisamos entender que a fé sem obra, ela é morta, ela não vale nada. É como o versículo 26 assim: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Aí tem muita gente que não carrega o Espírito Santo. O corpo está vivo e andando, mas para o mundo, para Deus é que está morto. É para Deus. Então Deus, ele sabe o teu pensamento, o teu coração. Eu falo uma coisa, eu não paro de bater nessa tecla. Se Jesus aparecesse para qualquer pessoa que não tem o conhecimento dele, e ele aparecesse e dissesse: eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, eu fui pregado na cruz, olha o buraco dos cravos, ele mostrar o pé, e você olhar e ver o pé dele, ver aquele coisa através do pé dele, você se converte. Se ele erguer a mão aqui, você vê a parede pelo buraco da mão dele, você se converte. Porque nós queremos ver, nós queremos palpar, aí é fé, aí sim é fé. De eu entender que a palavra de Deus, ela foi criada, o mundo foi criado pela palavra de Deus, e Jesus é o único que pode salvar nós desse mundo tenebroso. Isso é fé. Agora eu preciso fazer a obra. Deus pediu o que para mim? Larga a cachaça, larga o cigarro, se converte, desce as águas do batismo, vai estudar a palavra de Deus, renuncia, muda. Essa é a obra, essa é a parte humana, a parte que o ser humano precisa fazer, e a parte que as pessoas não querem fazer. É mais fácil assim, tem fé contra o céu, aí cruzar os braços e ficar esperando. Eu pergunto para você, se Raabe pensasse direitinho, ela poderia ter morrido por causa daqueles dois espias. Ela poderia ter morrido. Se aquelas pessoas que vieram descobrissem aqueles dois homens que saíram da casa dela, que ela tinha escondido, ela tinha morrido. Eles tinham matado ela. Mas ela tinha fé que aqueles homens eram 2 anjos enviados por Deus. E ela fez uma manobra, ela fez uma obra, escondeu, deixou acalmar, baixar a poeira, ela deu uma olhadinha, ela abriu a porta e falou: vai por esse caminho, vai por aqui. Então isso é a obra. Fé é você falar: eu tenho fé que vou ter um carro zero, mas eu nunca faço um consórcio para ter esse carro, eu nunca guardo dinheiro para ter esse carro. Eu tenho fé, Deus vai me dar uma casa, aí sai as inscrições da casa popular, você não vai atrás. Essa é a obra. Você tem fé, a casa vem, será que vai sortear o teu nome lá? Teu nome não está lá, você não colocou o seu nome lá. Agora, se você faz: olha, eu tenho fé que eu vou conseguir uma casa, rapaz, saiu a inscrição da casa popular agora, vou lá fazer, vou lá dar meu nome lá, deixa o nome lá, continua café, mas a obra está lá. Alguém vai pegar o teu nome e vai falar assim: opa, olha rapaz, Moisés e Iris aqui, isso é um nome aqui, rapaz, onde é o endereço dele? Vou ligar para eles, cadê o telefone? Vou ligar para eles. Saiu uma casa, essa é a obra. Nós precisamos de parar de pensar como as pessoas pensam. Eu tenho fé que eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Peraí, mas e a obra? Fica onde?
e a renúncia. E o deixar o velho homem para nascer um novo homem. Quando eu falo velho homem, não é a velha mulher que tem. Então nós precisamos, dentro dessa palavra, entender que ele começa dizendo: meus irmãos, que proveito se alguém disser, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Mas eu tenho fé, mas ele veio estar estudando, está dormindo. Veio estar estudando, está no celular. Veio estar estudando, está conversando. Espera aí, eu tenho fé, mas também tem que fazer a obra. Eu lembro lá em Floraí, hoje é Dr. Gustavo, eu não posso nem chamar de Gustavo, mas é Dr. Gustavo. E eu era que nem Moisés, assim, de chamar um outro, de conversar. E hoje ele é um doutor. E eu lembro dele que um dia chegou e falou assim para mim: pastor Tenório, queria que o senhor orasse por mim, que eu não vou poder mais vir para Floraí. Eu agora vou entrar numa carga um horário muito de estudo, uma carga bem pesada, e eu não vou ter tempo para mais nada, nem para vir ver os meus pais aqui em Floraí. Eu não vou. Ele estudava em Maringá, e ele falou: tanto é que os meus pais agora vão para lá no final de semana, para que eu e minha irmã, que a irmã dele também estudava, ela não é dentista, e ele é médico. E eu falei: Gustavo, fique em paz. Falei: pastor Tenório, mas eu queria ficar na sua. Ele falou: não, isso não esquenta a cabeça, você vai estudar, se der para você ir em tudo. Ela falou: não, pastor, tem uma igreja pertinho do apartamento que eu moro. Eu falei: prega para Deus, prega, então vai lá. Só que ele pediu para mim permissão para ir. Olha para você ver, para ele estudar, para ele ser médico, ele pediu. E eu falei: quem sou eu para dizer não para você? E hoje é médico. Esses dias eu abri o Instagram dele. Ele tinha postado um vídeo que ele tinha feito um parto de uma mulher na rua, no trânsito. Ele estava ali, ele é do SAMU, trabalha no SAMU, médico do SAMU. E fizeram a ligação de uma mulher em parto, começo de parto, na rodovia, não dava tempo de chegar no hospital. E quem está lá? Gustavo, Dr. Gustavo. Eu falei: gente do céu, eu vi esse menino, conheci esse menino com 16 anos de idade, e hoje ele é médico agora de Deus. Mas ele teve que fazer a parte dele, que era estudar, que era se privar da família, se privar do pai, da mãe, dos avós. Todos eles moram ali em Floraí. Então nós precisamos entender. Muitas vezes você vai ter que se privar das coisas do mundo para agradar a Deus. Você vai ter que deixar as coisas lá fora para agradar a Deus. Mas quantos querem vir sentar nessa cadeira? Quantos talvez querem ver o Daniel louvando a Deus hoje? Aí amanhã ou depois, viu o Daniel com um CD gravado, louvando para os 4 cantos do mundo. Aí as pessoas vão querer ir aonde ele está, porque ele fala assim: Daniel, rapaz. Mas eu tive a oportunidade de ver esse jovem no começo da carreira dele, mas eu não fui, porque eu não queria ir para a igreja. Agora hoje eu preciso, que eu quero ver o Daniel cantando, quero ver o Daniel louvando. Quantas pessoas podem falar assim: eu tenho fé, mas eu vou fazer a obra também. Eu tenho fé que essa igreja um dia vai mudar. Tenho fé que essas cadeiras vão se encher. Mas eu preciso agora exercitar minha fé junto com a minha obra. É o quê? É lá fora, convidando pessoas, dizendo: olha, vamos para a igreja, vamos lá louvar, vamos ir lá, tem um menininho lá desse tamanhozinho, mais gordinho, mais louco que você precisa ver. Tem um outro Daniel, rapaz, mais louco, que é uma bênção. Tem a Fátima, rapaz, com 60 anos louvando a Deus. Vou lá ver. Fazer 63 já. Aí, 63. Eu estou querendo esconder a idade dela, ela está falando. Glória a Deus, aleluia. Então as pessoas, eles querem, têm fé, mas eles não querem se disponibilizar a fazer com que a fé e a obra andem junto. É a mesma coisa que você fala assim: eu tenho fé que um exemplo, quem é casado, tem fé que meu marido se converte. Mas de repente, na hora lá de conversar com o marido, você não usa a boca de Deus.
Você usa a boca, com o perdão da Jezabel, só xinga, só briga, só quer bater. Só ele não vem. Ele não vem. Usa a boca de uma mulher santa. Vamos, meus irmãos, para a igreja? Ah, não, hoje não. Agrada ele, vai ajeitando ele, vai agradando ele. Se ele gosta de um tipo de comida, faz aquela comida que ele gosta. Aí ele vai falar assim, mas tá bom assim, o que está acontecendo? Rapaz, mas ela fez a comida que eu gosto, hein? Gente, eu gosto tanto de churrasco, e ela assou a bisteca para mim, assou uma costela, rapaz, estava a coisa mais deliciosa do mundo. Rapaz, aí ela fala, vamos para a igreja? Aí ele fala assim, e a costela? Ah, vamos. Não. Então você vai ter argumento para convencer ele para vir. Para convencer ele para vir do Evangelho. Agora, de repente, ele não quer vir, porque ele tem o mesmo conhecimento que você tem. E aí você, de vez de falar, vamos para a igreja fazer de tudo, aqui, se lasca. Você não quer, então o quê? Já saiu da obra de Deus. Pedro, capítulo 3, o verso 1 diz assim, que uma mulher ganha o seu marido, para a palavra de Deus, sem dar uma palavra, só com os seus procedimentos, só com as decisões que ela toma, ela consegue converter o marido. A palavra de Deus, ela nunca fala que o homem converte a mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher, sem uma palavra, ela ganha o marido, só com as atitudes que ela toma, que ela mostra, que ela demonstra para ele. Mas você nunca vai ver na Bíblia dizer o seu marido ganha a mulher. Não. Vai dizer que o marido é o cabeça da mulher, mas não que ele ganha a mulher. A autoridade que Deus deu totalmente para a mulher, para a classe feminina. A mulher, ela tem armas para poder mudar a história, tanto do marido, quanto dos filhos, quanto de pai, quanto de mãe. Então nós precisamos entender o que é a obra. A obra é eu fazer a vontade de Deus. Eu tenho fé, mas não faço nada. É a mesma coisa, quando nós éramos crianças, na casa da minha avó, finada avó, tem uma geada muito feia aqui em 75. Você não é nem nascido, tá? Você fica de boa. 75. E falou que foi a geada preta. Até a água da torneira que estava descendo, ela ficou gelo. A água que saiu da torneira congelou e ficou grudada na torneira. Não chegou a cair. O tanque que tinha água, você chegava e batia assim, no gelo. E quando nós fomos olhar no cafezal, o café tudo preto. Queimou tudo. Mas ela veio com uma chuva de pedra muito grande. Eu lembro como um hoje muito grande. E essas mesas assim, então nós enfiávamos tudo debaixo da mesa. Eu tenho fé que uma teia não vai quebrar não. Então fica lá no céu. Uma teia quebra, bate na tua cara e te machuca. Mas eu tenho fé, mas a obra eu escondi debaixo da mesa. Peraí, vem vindo ali, eu não sei o tamanho da pedra. Não sei como que essa teia está, se ela já está meio rachada, se ela está firme, se ela não está. Peraí, bate uma pedra meio grande, quebra, eu estou para cima, então eu vou para debaixo da mesa. A fé é você falar, tem fé que não vai pegar nenhuma pedra, mas a obra é esconder debaixo da mesa. Você já viu quando a Bíblia fala que nós temos que ser como a galinha que protege seus pintinhos? Quem já leu essa passagem, Mateus? Já leu? Ela coloca todos eles debaixo dela. Pode cair chuva, pode cair o que for. Eles estão todos protegidos debaixo dela. Ela pode até morrer, mas os pintinhos ficam vivos. E assim a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Nós temos que dar vida para outra pessoa, mesmo que nós venhamos a morrer. Isso é no sentido espiritual, já não é do corpo, tá? Já é no sentido espiritual. Então a Bíblia cita uma galinha que protege os seus pintinhos debaixo da asa. Ela coloca todos debaixo. E eu já vi galinha com 15 pintinhos. Eu tenho uma lá que está chocando, tem 11, que o Manuel me deu. Ela chocando com 11, vamos ver. Vamos ver quantos vai sair lá. Se sai os 11 ou se não sai, vamos ver. Mas tem 11 ovos lá chocando.
E se ela chocar os 11 lobos, quando ela for dormir, ou num temporal, ou na chuva, ela vai colocar todos eles debaixo dela. Ela poderia falar assim, eu tenho fé, está chovendo, está caindo pedra, ela tem fé que não vai pegar nenhum do meu pintinho. Deixa lá para você ver só, no outro dia que vai acontecer. Ele vai estar lá, está lá, porque uma pedra que esse pintinho vai matar. O que ela faz? Ela coloca debaixo dela, ela protege. Ela tem um instinto protetor. E a pessoa que tem o instinto protetor em você é o Espírito Santo. Ele te protege, ele te guarda, ele te cuida. O Espírito Santo, ele é a pessoa maior amiga sua, é o Espírito Santo. Então, onde você for, diz assim: Espírito Santo, venha comigo. Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, abre a minha mente. Espírito Santo, me mostra qual é a obra que eu tenho que fazer. Porque talvez a obra é uma pessoa que está do lado da tua casa ou do teu trabalho, precisando de uma oração, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Essa é a obra. E você talvez fica, eu tenho fé que aquela pessoa vai se converter. Mas faz a obra. Mas se você não consegue sozinho, pede para o Espírito Santo. Eu falei aqui uma vez, eu falo, tem 24 anos que eu faço essa oração, eu não vou pedir para você fazer, mas eu não consigo levantar da minha cama. No dia que eu ouvi essa frase, em um encontro espiritual, eu nunca mais esqueci. Aquele pastor pregando, ele diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, e ele está do teu lado, ele anda com você, mas se você pedir para ele junto com você, se você não pedir, ele não vai. Ele diz assim, fala assim: Espírito Santo, venha comigo. Espírito Santo, caminhe comigo hoje. Aonde eu entrar, esteja comigo. Aonde eu chegar, venha comigo, Espírito Santo. E daquele dia, eu não consigo levantar da minha cama sem falar essa frase: Espírito Santo, esteja comigo nesse dia. Aonde eu entrar, aonde eu sair, esteja comigo. Porque é Ele que vai nos dar a direção. Talvez no momento de fraqueza humana, carnal, essa oração pode nos livrar. Essa oração pode nos transformar a nossa vida. Essa oração pode mudar a sua história. Hoje, eu quero exercitar a sua fé, para você dizer assim: eu tenho fé, mas eu quero ter obras também. A minha fé, como a Rosa está aqui, a minha fé pode mudar a vida do vidro, mas a obra é eu trazer o vidro aqui domingo. A obra eu vou trazer o vidro domingo. Ele vai estar sentado do meu lado domingo. Hoje ele não pôde, porque está trabalhando, mas domingo ele vai estar aqui. Porque eu tenho fé e eu vou fazer a obra, eu vou trazer ele. Vou convencer ele a vir. Então essa é a obra. Só que tem pessoas que você vai fazer e ele não quer. Você fez a sua parte, glória a Deus. Agora ela, como mãe, ela nunca vai desistir. Não só ela, qualquer mãe aqui nunca vai desistir dos seus filhos. Por mais difícil que pareça aos olhos humanos, aí entra a sua fé. Opa, eu tenho fé. Não gerei filhos para ir para o inferno. Gerei filhos para adorar a Deus. Gerei filhos para glorificar o nome do Senhor. Eu gerei filhos para estar lá na frente adorando, e alguém no banco olhar e falar assim: quem é? É o filho da Edilane e do Devanir. Mas como? É o filho deles. Quem é aquele gordinho lá, cantando lá na frente, adorando? É o sobrinho do pastor Tenório. É o sobrinho da pastora Eliane. Então alguém vai ver um dia, alguém vai ver a eles cantando um dia, vai falar assim: quem é aquela menininha lá, aquela menina, quem é? É a eles. Por enquanto, namorada com Moisés. Então alguém vai falar algo de você e vai falar assim: como que ela foi para a igreja? Moisés orou, pediu a Deus, teve fé e foi lá e confrontou ela: vamos para a igreja? Aí ela poderia ter falado assim: não vou não. Vamos para a igreja? Vou não, vamos. Não, só vou se você for na minha. Não, vamos para a minha primeiro. Depois vai ver o que nós faz. Está aí hoje para a glória de Deus. Eu falo brincando aqui porque isso é a obra. Se o Moisés não tivesse feito a obra, que era ir lá, chamar ela, convidar ela, a fé dele não ia ajudar ela. A fé dele pode ajudar ele, mas não poderia ajudar ela. Então nós precisamos separar
o que é fé e obra e unir as duas. A fé sem obra não vale nada, mas a fé com as obras, ela vale tudo, ela pode tudo. Então nessa quarta-feira, um culto de oração, que você interceda mesmo, que você ore, que você exercite a tua fé mesmo, de dizer assim, eu acredito que vai mudar, mas qual é a parte que você tem que fazer para mudar? É que nem eu falo, no culto da irmã Fátima, ali as vizinhos, ela vai, uma hora vai convidar, ela já convidou, pessoas não foram, mas ela convidou, então continua orando. Eu convidei, eu chamei um dia, agora vou orar e tenho fé que Deus vai falar com ela vai vir aqui para o culto, no sábado aqui, para adorar o Senhor neste lugar. Então nós precisamos entender isso, exercitar a nossa fé, unido com as obras que Deus manda a gente fazer. Se a gente for olhar Abraão, se a gente for olhar aqueles 4 homens, levando aquele paralítico, não tinha como entrar dentro da casa. E aqueles homens subiu o telhado com aquele homem que eu não sei quantos quilos ele pesava. Talvez pesava mais de 100 quilos. Talvez não era uma pessoa magra que estava deitada, acamada. E eles levarem, abrir o telhado e eles descerem até Jesus. E Jesus olha para aqueles 4 homens e vê a fé daqueles 4 homens. Ele fala assim, eles tiveram fé, mas eles trouxeram. Eles não tiveram só fé, Deus vai curar ele aqui na cama, não. Eles tiveram fé, cataram e levaram até Jesus. Uniu a fé com a obra. E Jesus fez o milagre. Amém? Eu creio que Deus vai fazer milagre através da sua vida, através do seu chamado, através da sua oração, Deus vai curar. Através da sua intercessão, Deus vai trazer pessoas para a presença dele. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus por mais um culto de oração, mais uma quarta-feira que Deus tem nos dado a direção. E a sua fé é importante. A Bíblia diz que a fé, como o tamanho de um grão de mostarda, pode transpassar um monte para o outro lado do mar. Agora imagina a sua fé unida com as obras. Imagina o que Deus pode fazer. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, obrigado, Deus querido, Deus maravilhoso, por esse momento em que estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para glorificar e exaltar o seu nome, para prestar um culto de agradecimento e adoração ao Senhor. É com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que elas sejam com todos nós, todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Vai em paz.